Olá, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós iremos continuar nosso estudo do livro A Gênese. Em especial, hoje vamos terminar o nosso capítulo, que é o capítulo número 6, a uranografia geral. Então estamos estudando mais sobre a formação dos mundos e toda essa vastidão cósmica. Então, enquanto isso, eu vou aguardar algumas pessoas entrarem para que assim possamos dar continuidade no nosso estudo. Então, vou aguardar um pouco algumas pessoas entrarem. Olá a todos que estão entrando, sejam muito bem-vindos. Vou aguardar um pouco mais algumas pessoas entrarem para que assim possamos dar início ao nosso estudo. Maristela, boa tarde. Boa tarde, Elvira. Maria, boa tarde. Boa tarde a todos. Terezinha, boa tarde. Então, a todos que estão entrando agora, sejam muito bem-vindos. Boa tarde, Valdemira. Bom, então, vamos fazer uma breve explicação. Esse vai ser a nossa parte final desse capítulo. Esse é um capítulo muito extenso. Maria, boa tarde, Lucas. Ótimo estudo para todos nós. Sim, graças a Deus, seja um ótimo estudo para todos, que possamos aprender, sempre compreender e conhecer mais dessas leis divinas do nosso Pai. Então, como eu disse, esse é o nosso último capítulo, quer dizer, esse é a parte final desse nosso capítulo. E vamos então dar início à nossa prece inicial. Vamos fazer uma Ave Maria, para que assim possamos dar início ao estudo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, Rose, Mércia, boa tarde. Maria do Carmo, boa tarde. Boa tarde a todos que estão entrando. Bom, então vamos começar em si o estudo agora. Como eu disse, paramos no capítulo 6, na uranografia geral. Vai ser a nossa última parte e nós iremos começar a falar sobre as estrelas fixas. Então, o que seriam essas estrelas fixas? Eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir certinho. Elas, na concepção antiga, quando você olhava para o céu, todo mundo via que as estrelas eram fixas, eram paradas. Mas o que seriam essas estrelas? Na verdade, essas estrelas seriam os sóis. Os sóis são as estrelas que existem. Então, porque essa ideia que muitos achavam, principalmente no passado, e ainda acham alguns, né? Não sei porquê, mas que as estrelas elas são fixas, elas são paradas. Porque do nosso ponto de vista, da nossa perspectiva aqui da Terra para o espaço, quando vemos as estrelas, aparenta que elas estão paradas, fixas, mas na verdade não estão. Então Galileu ele nos traz, através dessa psicografia, desse capítulo, trazer essa explicação a mais, sobre justamente, que ele deixa bem claro que as estrelas são sóis que não são fixos, e que eles se movem, e também sofrem a atração gravitacional exterior. Então eles recebem essa atração de outros sistemas ao redor deles. E todos estão sofrendo essa constante atração, todos os sistemas solares. Então, assim, quando o Sol ele se movimenta, ele está nesse movimento dele, ele causa um arrasto de todos os planetas que estão orbitando ele, que todo o sistema solar possui um Sol, certo? Não é todo sistema solar. E esse Sol ele é o centro, e a qual os planetas eles estão gravitando ao redor do Sol. Uma forma bem simples de se explicar, claro. E é isso que geralmente dá essa ideia que os sóis são fixos. Então muitas pessoas acreditavam que os sóis eles eram fixos, mas na verdade eles não são. Eles estão constantemente em movimento também. Então é apenas uma impressão que temos deles aqui da Terra. Então temos que mudar essa nossa perspectiva em relação aos sóis.
Que na verdade estrelas nada mais são que sóis. Então, por exemplo, na nossa Via Láctea, os sóis eles estão constantemente em movimento, de uma forma equilibrada e sincronizada. Então todos estão se movimentando, sincronizados. Não é algo desordenado, os sóis estão indo para um lado para o outro, não. É tudo um movimento sincronizado, que leva milhões de anos. É algo que leva tempo. Não é algo aleatório, cada sol vai para um lado, não existe totalmente desordem. Não, não é assim que funciona. O universo ele é o que? Harmonioso. Tudo está em constante harmonia. Então, os sóis, os menores sóis, no caso, eles estão gravitando em torno dos sóis maiores. Então, essa força de atração que cada sistema gera um sobre o outro, eles estão em constante harmonia, gravitando um sobre o outro. Então, aquele sol que é menor gravita naquele sol que é maior. E aí fica esse movimento de gravitação. Um sistema girando no outro, assim sucessivamente, cada vez maior. Então, todos os sóis eles são solidários no sistema solar. Não estou falando no sentido óbvio que ele chega e entrega uma marmita para o outro. Não é nesse sentido. Mas digo no sentido de solidariedade, que todos estão em constante harmonia um com o outro. E bom, vou falar aqui um pouquinho para vocês. Eu vou ler a ata número 37, que explica mais sobre isso. E fala justamente assim: que todos os sóis que compõem são solidários. Suas múltiplas influências regem perpetuamente umas sobre as outras, e a gravitação universal as reúne todas numa mesma família. Então aqui podemos chegar a essa conclusão, que justamente todos os sóis eles são harmoniosos, tudo no universo é harmonioso, não é regido através de caos, não existe desordem, tudo está justamente o que? Ligado, conectado uma coisa com a outra. Então assim Galileu justamente nos mostra a existência de diversos tipos de sóis, que são as estrelas mais variadas, como o Sol que nós chamamos de Sírius, que seria várias vezes maior que o nosso Sol, e que o nosso Sol, em relação da Terra para esse Sol, o Sírius, é de 8,57 anos-luz de distância. Então é um Sol que relativamente é muito distante da Terra. E não só isso, também Galileu nos acrescenta ainda mais, além de falar de sóis que são muito maiores, como o Sírius, que em comparação com o nosso Sol, do nosso sistema solar, é pequenininho, nós também temos outros sistemas solares que possuem estrelas binárias. O que seriam estrelas binárias? Nada mais são que sistemas solares que possuem dois sóis. Então imagine, o nosso sistema solar só tem um Sol. Imagine um sistema solar binário que possui dois sóis. É bem interessante essa questão. E esses mundos eles são justamente iluminados por um facho. Esses mundos que são iluminados por um facho de luz duplo, eles possuem uma existência na qual nós nem sequer conseguimos imaginar, de tão vasto que é. E assim vemos como somos limitados à nossa capacidade, porque através disso começamos a enxergar. Com essa vastidão cósmica do universo, começamos a ver como a nossa visão é limitada e que muitas coisas ainda não temos compreensão. E mal conseguimos ter uma noção da variedade de vida que existe, principalmente em um mundo onde que está em um sistema solar binário, né? Uma estrela binária que tem dois sóis. Então imagine receber dois feixes de luz em um mundo. É algo meio inimaginável da nossa concepção ainda, presa aqui da Terra. Então, mostrando realmente que não há esse desequilíbrio no universo, que está tudo regulado. E, na verdade, seria uma grande ilusão de ótica que nós passamos aqui da Terra, quando observamos daqui as estrelas fixas, que na verdade elas não estão fixas. Essa é uma grande ilusão que temos, da nossa concepção daqui da Terra para os mundos, para as estrelas que estão fora. Então, quando nós observamos, temos essa impressão que elas estão paradas, mas não estão, as estrelas não são fixas. São vários sóis que ficam constantemente em movimento. Como se diz, porque o repouso absoluto não existe no universo. Tudo está em constante harmonia, constante trabalho, movimento. Não existe repouso. Então todos os sóis eles estão na mesma ordem, gravitando em torno de um Sol central. Então todos os sóis, todos os sistemas solares, gravitam em torno de um Sol central, que seria o grande centro da nossa galáxia, né? Da nossa nebulosa, como Galileu denomina aqui. Então vemos que esse processo não é por acaso.
Então é uma movimentação de gravitação dos sóis maior e inapreciável. Então esse Sol maior ele gera essa atração gravitacional, então ele atrai todos esses sistemas e todos eles ficam orbitando esse grande Sol. Só que é inapreciável para os nossos olhos isso. Por quê? Porque é um período secular que leva para uma coisa dessa acontecer, muito maior que períodos seculares, e que mal seria suficiente para marcar um ponto em um dos anos desses anos astrais, né? Então, em períodos seculares de milhares de séculos e séculos passando, ainda é difícil conseguirmos ter noção de um ano que se passe esse evento. Então, mesmo com todos os séculos passados, os séculos cósmicos são muito maiores. E como a vida humana, podemos dizer, encarnada é muito curta, nós teremos que levar milhares e milhares de encarnações para poder contemplar algo do gênero. Por isso que só os espíritos imortais conseguem contemplar essas coisas, esses fenômenos constantemente. Então, esse Sol central, ele também é um globo. Ele também é um globo de segunda ordem que está circundando outro ainda mais importante. Então entendem que é um processo constante, um está circulando o outro. Então na Via Láctea podemos contar com uma trintena de milhões de sóis que circulam uns sobre os outros, gravitando e gerando atração, um através dos outros. E nada mais isolado e incomensurável que o universo. Então não existe coisas isoladas no universo, incomensuráveis, não. Estão todos em constante harmonia. Nós, aí o Galileu ele acrescenta e diz assim, nós que aqui apenas explicando o que se refere a uma nebulosa. Então aqui nós ainda só estamos explicando o que acontece dentro de uma nebulosa. Considerando que diante de um universo que simplesmente é uma ilha, um arquipélago do universo. Então essa nossa pequena nebulosa, que é a Via Láctea, é tão pequena em relação a milhares de outras que existem no universo. Então, para quem não sabe, a Via Láctea ele chama de nebulosa, tá? Mas é a galáxia que nós vivemos. A Via Láctea é a nossa galáxia. Então, essa galáxia que nós vivemos, tudo isso que nós estamos falando, se passa dentro dessa galáxia. Imagine, se tudo isso acontece dentro dessa galáxia, imagine questões de milhares e milhares de outras galáxias. Como o próprio Galileu diz aqui. É como uma simples ilha em meio a um arquipélago infinito do universo. Então, tudo isso que estamos recebendo aqui é apenas dentro de uma nebulosa. Toda essa explicação que nós temos. Imagine as outras milhares e milhares de nebulosas que existem em todo o universo. Então, vamos agora falar da próxima parte do nosso estudo. Nós falamos agora sobre estrelas fixas e agora vamos falar sobre os desertos do espaço. Então, o que seriam esses desertos do espaço, não é? Seriam esses desertos do espaço nada mais que são os locais onde ficam entre as aglomerações de sóis, entre os sóis. Então, o espaço, como o próprio Galileu disse, esse deserto, chama justamente porque é entre esse espaço que existe entre os sóis, entre essas aglomerações, existe essa distância. Então, por que existem esses espaços? Não é? Esse espaço que é desértico, entre aspas. É como se fossem umas ilhas que se encontram esparsas pelo universo. Porque muitos acham que os mundos são juntos, muitos acham que todos os sóis estão grudados no outro, mas não, eles estão muito esparçados uns dos outros, muito distanciados. O nosso sistema solar está distanciado de outro sistema solar e assim sucessivamente. Então esses espaços que se encontram, nós chamamos de desertos do espaço, né? É uma extensão que separa tanto até uma nebulosa das outras. Então, não só os planetas, mas também, e os sóis, os sistemas solares também, mas também todas as nebulosas, todas as galáxias, existe esse espaço que separa uma da outra. Então, mesmo esses espaços desertos ainda abraçam o infinito do Altíssimo. Então, Deus, mesmo nesses lugares vazios, entre aspas, entre muitas aspas, ainda Deus vela, olha por todos, em todos os lugares. Deus vê tudo. Ele é onipresente, Ele está em tudo, Ele consegue ver tudo. Então, mostrando que nada absolutamente está fora de Deus. Nada está fora dele. E aí, o Kardec ele acrescenta algumas coisas no item 47. E ele diz a seguinte maneira. Deixa eu ver aqui para a gente ler. E ele fala assim.
Com efeito, além dessas vastas solidões, há mundos que irradiam em sua magnificência. Tão perfeitamente como nas regiões acessíveis às investigações humanas. Além desses desertos, há esplêndidos oásis que vagam o límpio do éter e renovam incessantemente as cenas admiráveis da existência da vida. Então temos que levar em consideração que, ainda que a vida não se extingue nesses pontos, a vida é constante, ela está em formas, em estados que ainda não temos compreensão. E ela vai chegar em um momento que essas aglomerações de sóis vai se fazer presentes. Então, esse ponto, esse espaço vazio, vai chegar a um ponto que vão ter coisas ali. Então, vão surgir coisas naquele ponto. Então, é constantemente renovado, sempre vai ter algo ali. Então, lá, os novos mundos poderão se revelar, mundos diferentes, onde as condições são tão variadas de vida que as nossas capacidades humanas ainda não podem imaginar. Nós nem que sequer conseguimos imaginar. Chegamos a um parâmetro de poder imaginar o que existe, o tipo de vida que existe nesses espaços. E nem mesmo os estudos, até o próprio Galileu diz assim, nem mesmo os vossos estudos podem chegar a compreender o tipo de vida que coexiste nesses espaços desérticos. Então vemos que nada está vazio definitivamente, mas que tudo está repleto de vida. Que o universo ele não existe pontos vazios, mas que pode estar repleto de matéria, de estados e de coisas que estão além da nossa matéria que entendemos. Então, além dos nossos sentidos, em coisas que são tão etéreas, mas tão etéreas, que para nós parece que não existe, mas que é real. Mas que é real e que está em um ponto em que nós não conseguimos sentir. E aí nós passamos para o nosso próximo tópico dentro disso, que ele fala justamente sobre a sucessão eterna dos mundos. Então, mostrando justamente sobre a criação dos mundos e os astros, que ela sempre continua. Então, os mundos estão em constante sucessão. Eles sempre são constantemente criados. E assim, não apenas a sucessão dos mundos, mas também a destruição dos mundos. Porque sempre os mundos são criados e também são destruídos. Eles estão em constante ciclo. Então, enquanto um acontece, o outro também acontece. Tudo está girando em torno das leis supremas que regulam o equilíbrio do universo. Então, tudo segue através dessas leis do universo. Através dessas leis que toda a matéria sofre transformações, necessita somente de um freio maduro. Então, ele diz assim, de uma maneira mais figurativa, ele fala assim, através dessas leis, toda a matéria sofre transformações necessárias, assim como a semente ao fruto maduro. Então, o que podemos entender sobre isso? Como assim, uma semente do fruto maduro? Então, o que ele quer dizer? Nós entramos em consideração que o quê? Que todos os mundos, eles também se desenvolvem. Todos os mundos estão progredindo, eles sofrem a lei do progresso. Então, depois de um tempo, após ele já contribuir com tudo que ele poderia contribuir, reabastecer toda a vida que ele poderia ter dentro do mundo, já servir de sofrer todo esse processo de transição, então desde mundos mais inferiores, porque o mundo começa inferior no caso, e aí ele vai se transformando, prova de expiações, regeneração, superior e um mundo feliz. Então, não é questão que o mundo sofre essa metamorfose, mas a população que vive lá dentro vai evoluindo, e chega a um ponto que o mundo já habita seres felizes, que não precisam mais daquele mundo. Então, ele já serviu o que ele tinha que servir. Então, após toda a população, toda a civilização chegar a um estado de evolução máxima, de pureza, um estado de espírito puro, já não mais precisam daquele mundo. Ele já cumpriu o papel dele. Ele já passou por ter que habitar todos aqueles seres em milhares de anos. Então, aí o que acontece? O mundo é destruído. Porque, vamos imaginar assim, sabemos que as coisas elas constantemente estão em progressos, acontecendo ciclos. Então imagine um mundo chegasse nesse ponto de mundo feliz e ficasse lá parado, uma massa cinza, etérea, sem vida. Óbvio, não como nós compreendemos, conhecemos, mas ficasse uma massa cinza assim, parada de matéria no universo. Inútil. Isso jamais poderia acontecer. Então, ele está constantemente renovando. Então, esse mundo ele é destruído porque ele já fez a obrigação dele, já evoluiu os seres que estão lá, e os seres já passaram para outros mundos, ou estão em outros planos diferentes.
ele não tem mais a necessidade daquele mundo. Então ele é destruído, e o que acontece? Lei de renovação. Então, toda aquela matéria que foi destruída, ela é usada para quê? Para criar outros mundos. Olha que maravilha. É um ciclo constante. Então, aquilo que foi destruído vai virar, aquela matéria que foi destruída, ela é usada para dar nascimento a um novo mundo. Então, o universo está constantemente em ciclo constante. Então, sempre essa sucessão de mundos por mundos. Quando um mundo está sendo destruído, o outro já está nascendo, já está se formando. Então, o mundo ele precisa passar por todos esses processos de evolução para aí depois, quando a população, os seres que habitam nesse mundo já estiverem evoluídos, não mais terem necessidade dele. E aí ele ser destruído. Lei de progresso e lei de destruição. Assim que é que se formam esses mundos, destruindo e se renovando constantemente. Tudo tem um fim útil no universo, nada é por acaso. Os mundos sucedem mundos e os sóis sucedem os sóis, e assim sucessivamente. Então agora passamos para o nosso próximo tópico, que também agora é sobre a vida universal. Então, basicamente nesse tópico, o Galileu ele tenta falar um pouco mais sobre a vida e a imortalidade da alma, né? Ele nos fala que os espíritos eles não se restringem a um globo. Eles estão constantemente evoluindo em diversos globos. Os espíritos não se prendem em um ponto, eles não estão só evoluindo, por exemplo, nós. Nós provavelmente já poderíamos ter vivido em diversos outros mundos além da Terra. E após essa reencarnação nós tivemos que vir para cá. Por quê? Porque cada ser, dependendo do estágio evolutivo em que esteja, vai para o mundo que é necessário. Então espíritos mais felizes, espíritos mais evoluídos, superiores, vão para mundos que já são mais superiores, que a população daquele mundo já é mais feliz, é mais evoluída. Espíritos que são mais inferiores, por exemplo, precisam ir para mundos ainda que estão da mesma natureza que ele, então mundos mais inferiores. Então estamos vendo até agora essas magnificências do universo. Começamos a enxergar isso, que como o Criador cria toda a vida, ele nos mostra toda essa magnificência dos planetas. Há mundos e há reinos que seguem que mal podemos conhecer, mal podemos entender, de tão vasto que eles são. Essas ideias desses tópicos que nos trazem, né? Que as almas povoam os mais diversos mundos e todas as almas são solidárias. Todos os seres do universo são solidários. Todo momento estamos em contato com diferentes seres de outros mundos. Como assim? Existem várias formas de entrarmos em comunicação com diversos seres de outros mundos que não é necessariamente física. Eu ver ele, eu falar com ele. Então, seres, por exemplo, de outros mundos, espíritos de outros mundos, vêm para cá para nos instruir, nos amparar e nos mostrar. E até aqueles que já habitaram aqui, que foram para outros mundos, voltam para nos mostrar, existe muito mais vida do que você imagina que exista, existem coisas que estão muito mais além do seu mundo. E aí eles dizem, para você poder conhecer tudo isso, primeiro melhore você. Transforme-se você. Porque uma das principais passagens que Jesus fala, né, é até a principal, uma forma de se dizer, mas uma das passagens que ele diz é: há muitas moradas na casa de meu pai. E é justamente para dizer o quê? Existem não só as moradas exteriores, mas a morada interior. Então, mude a sua morada interior, para que aí sim você possa conhecer as moradas exteriores. Mas, voltando ao contexto em si da Gênese, não entrando nas parábolas de Jesus, é um espetáculo divino da criação. Então, esses mundos constantes, imaginar que tudo isso, agora colocamos em um ponto de vista diferente. Quando olhamos para o céu, tem muitas pessoas que imaginar que tudo isso é simplesmente estéril. Que toda essa universalização, toda essa vastidão é estéril e não tem vida. É algo até abominável de se pensar algo do gênero. Como algo tão grande, tão vasto, pode ser estéril. Não tem sentido nenhum. E até o próprio Galileu deixa isso bem claro. Seria uma grande hipocrisia e um grande egoísmo acreditar numa ideia tão mesquinha e limitada como essa. E aí Galileu diz da seguinte maneira, ele fala da seguinte forma:
Uma mesma família humana foi criada na universalidade dos mundos, e foram dados a esses mundos laços de uma fraternidade ainda inapreciada à nossa parte. Então, constantemente entramos em contato com diversos seres de mundos, tanto em pensamento como em ondas energéticas. E aqui ele diz que somos uma grande família universal, que estamos constantemente ligados uns com os outros. Essa grande família dos espíritos que povoam as terras celestes. É a grande radiação do Espírito Divino que abraça a extensão dos céus e que permanece como típico primitivo no final da perfeição espiritual. Então aqui nos mostra que todos os seres estão constantemente ligados, que todos estão velados por Deus e que Deus não abandona nenhum. Mesmo aquele que está nos mundos mais inferiores, Deus continua velando por esses seres. E aí, estamos todos sintonizados uns com os outros, principalmente em espírito. E aí nós chegamos na nossa última parte deste capítulo, no último tópico, que é justamente sobre as diversidades dos mundos. Então, a ciência, ela é sólida, ela é fértil, a natureza é um livro acessível ao homem. Então, Galileu começa fazendo esse elogio à ciência. Ele aclama ela e diz que realmente a ciência é necessária. Ela fez o progresso dos seres, fez com que eles evoluíssem, aprendessem, descobrissem coisas novas. Todavia, o homem julga que as coisas que existem apenas daquilo que ele vivencia aqui na Terra. Então esse é um dos maiores problemas do homem. Ele julga tudo que existe no universo daquilo que ele vê, daquilo que ele vivencia desse planeta. Enquanto tem muitos planetas que ele mal sequer tem compreensão, ele acredita que tudo se baseia naquilo que ele vive aqui. O universo ele é incomensurável. Ele é rodeado por riquezas, por tantas riquezas que são inimagináveis para nós. O próprio Galileu nos diz isso. Um espírito ele pode trazer mais informações e ele diz isso. Tem tantas riquezas que estão fora da nossa imaginação. Nós não conseguimos imaginar de tão vasto que é. Então seria estranhamente pretensioso medir a grandeza do universo através da nossa pequenez. Esse é um dos problemas do homem. É tentar medir o universo através de nós, que somos pequenos em comparação a algo tão vasto. É a mesma coisa que tentar medir um grão de areia, tentar medir o oceano inteiro. É até uma estupidez. Então, só que ainda estamos, quando lidamos de um oceano, estamos falando de um oceano ainda mais vasto e mais variado. Então, no item 61, Galileu ainda acrescenta mais algumas coisas e ele diz da seguinte forma: não tereis a conclusão de que os milhões e milhões de planetas que vagam a extensão do espaço sejam semelhantes ao nosso. Longe disso, eles diferem segundo as condições diversas que lhes foram dadas e segundo o papel respectivo na cena do mundo. Eles são as pedrarias variadas de um imenso jardim mosaico, as flores diversificadas de um adorável jardim. Então temos que se conscientizar sobre isso, que até o Galileu nos diz aqui, que a vida em outros mundos é diferente da nossa, é totalmente variada, mas não significa que é diferente, que não estamos todos ligados uns com os outros. Como ele diz aqui mesmo, é um grande jardim. Em um jardim existem diversos tipos de flores, mas isso não deixa de ser um jardim? É a mesma coisa. É assim que é o nosso universo, tão variado, tão diversificado, com tanta vastidão, com diversos seres de diversas formas de vida, mas que todos nós estamos juntos, vivenciando um grande amor, que é o nosso amor de nosso Pai, Deus. Então tudo está valorizado. A vida em outros mundos é diferente. Então não devemos julgar tudo que nós vivemos aqui do nosso planeta e achamos que tudo que existe aqui é idêntico aos outros mundos. Porque ainda muito se imagina isso. Aí você entra em argumento e diz: ah, mas os mundos próximos do sistema solar são parecidos com o nosso. Realmente. Alguns são parecidos. Mas alguém já esteve no mundo para realmente poder tirar uma conclusão clara sobre isso? Existem coisas muito mais variadas. Não podemos julgar, por exemplo, um bioma de um mundo e achar que o mundo inteiro é só aquilo. Não, o mundo é muito vasto, é muito grandioso.
tem muita vida que nós mal sequer conseguimos compreender. Então é isso que o Galileu nos traz nessa explicação justamente sobre a diversidade dos mundos. Que não nós medimos a nossa pequenez da Terra e tentarmos julgarmos o universo por nós. Fazemos um parâmetro do que vemos e achamos que só porque vemos aquilo, tudo é igual àquilo que vemos. Bom, então assim eu concluo essa nossa explicação desse capítulo. Esse capítulo é muito extenso, então concluímos finalmente o capítulo 6. E aí podemos passar para o capítulo 7, que agora nós iremos entrar em esboço geológico da Terra. Então agora saímos da explicação do universo, do cosmos, e vamos agora para a da Terra. Então vamos fazer uma prece final. E aí, caso vocês tenham alguma dúvida, eu posso ler os comentários. E nós concluímos a nossa explicação. Se vocês tiverem alguma pergunta, como eu disse, podem fazer. Vamos fazer então uma prece final. E aí sim possamos dar início às questões, às dúvidas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, nós livrai-nos de todo e qualquer mal. Amém. Bom, então eu agradeço a todos vocês pela participação. Novamente, muito obrigado a todos vocês por participarem, por estarem aqui participando do nosso estudo, sempre ao nosso lado. Aparecida, boa tarde. Paz e luz para todos os irmãos e para você também, Lucas. Obrigado, Aparecida. Cíntia, compartilhei esse estudo. Muito obrigado, Cíntia, também. Corretora Débora, muito obrigado. Paloma, boa tarde. A Aparecida de Fátima, boa tarde. Mércia, boa tarde também. Cíntia, obrigado também a todos. Boa tarde a todos os amigos Cascata de Luz. Maristela falou que este capítulo é muito longo e bem interessante. Sim, é um capítulo bem extenso. Diga-se que muitos capítulos a partir de agora vão ser bastante extensos, então vai ter muita coisa para explicar. Maristela falou, indo bem, que bom. Rose Santos, boa tarde. Maria Emília, boa tarde. Maria do Carmo, boa tarde. Quem mais falou? Maristela, agradeço. Elvira, boa tarde de sábado, conhecimento, luz e gratidão. Agradeço a todos. E verdade, feliz aniversário, Marlene, você que completou aniversário hoje. Então, feliz aniversário para você, também para o Moisés. Então, boa tarde, feliz aniversário, Marlene, porque tudo de bom para você, uma ótima vida, que Deus sempre continue amparando, te dando muita luz, muita paz neste momento na sua vida. Continue sempre se inspirando nos pensamentos divinos e deixando muita luz e muito amor influir no seu coração. E Terezinha, obrigado. Então, agradeço a todos vocês novamente por mais um dia de estudo. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Paloma Silva, amei aprender e muito bom com os espíritos de luz para todos nós. Verdade. Mais uma coisa. Quem está com água fluidificada pode beber agora. Quem não trouxe água fluidificada, se quiser pode colocar agora. Eu dou um tempinho. Coloca a água aqui ao lado. Pode deixar um pouquinho de tempo. Mentalize coisas boas, vibrações boas. A equipe espiritual já está ao lado. E vocês podem beber à vontade a água. Aparecida de Fátima, gratidão. Eu que agradeço a Aparecida. Agradeço a todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, por participarem aqui da nossa... Mais uma vez, o nosso humilde estudo. Agradeço a todos vocês por tudo. Novamente, muito obrigado. E, bom, continuaremos então próximo sábado, às 15 horas, continuação do nosso estudo da Gênese. Como a Cíntia aqui também quer trazer algumas explicações, amanhã teremos o domingo de prece com Emerson às 19 horas. Então, compareçam, se vocês puderem, claro. Se não puderem, se vocês, caso possam assistir posteriormente, assistam. Sidney Drummond mandou bem... Barito. Obrigado, Sidney. Muito obrigado, Cíntia. Muito obrigado, Sidney. Obrigado a todos vocês que estão aqui nos assistindo. Mandou bem, garoto. Obrigado, Sidney. Mas é apenas uma explicação humilde e simples
que eu tento trazer do pouco que eu entendo para tentar ensinar vocês. Então, muito obrigado a todos vocês novamente por tudo. Lembrando-se sempre, todo sábado às 15 horas, vamos ter aqui o estudo da Gênese, e com o decorrer da semana temos várias palestras Evangelho no Lar. Com amanhã mesmo, como a Cíntia disse, teremos estudo com Emerson às 19 horas. Uma prece com Emerson. Então, muito obrigado a todos. Que muita luz esteja presente para todos. Muita paz. Que Deus abençoe a vocês. Tudo de bom, gente.